E no caso brasileiro, qual a diferença? Vamos dizer que o Brasil tivesse tantos anos de expansão e tão fortes quanto aconteceu nos Estados Unidos. Eventualmente a gente teria uma crise, mas ela nunca seria daquele tamanho. Por quê? Porque aqui a regulação foi montada de uma forma em que ela tem que incorporar a possibilidade de dar errado. Porque aqui já deu muitas vezes errado. Lá, como não dava errado, vamos embora. E a coisa foi crescendo a um grau inacreditável. E aqui não, a gente está preparado para dar errado. A regulação foi feita dessa forma. Agora, um ponto que eu acho que é uma perspectiva diferente é que a minha impressão, e não dá a gente não consegue voltar atrás, né? É que se não tivesse acontecido a Lehman Brothers, teria acontecido algum outro gatilho que teria gerado a mesma crise, porque a alavancagem estava lá. Bancos com 50, 70 vezes o seu patrimônio em ativos, quer dizer, qualquer chacoalhão nos mercados, ele quebrava. Só que isso era num plano sistêmico. Então, assim, aquela história, a Lehman Brothers foi só o último suspiro ali, porque ia acontecer de qualquer maneira. Então, foi um erro. A minha impressão é de que esse erro foi porque o Banco Central, do ponto de vista legal, não pôde resgatar a Lehman Brothers àquela altura do campeonato. Você está falando do Banco Central americano, Banco Central americano. E aconteceu, mas eu acho que iria acontecer de qualquer forma. Um segundo ponto é que eu concordo com o ministro quando ele diz, olha, ninguém sabe bem e provavelmente é menor o efeito da expansão fiscal e monetária que os bancos centrais fizeram. A tal política anticíclica. Que é essa política anticíclica, mas ela tem uma coisa muito interessante. Nós vivemos uma situação de absoluto pânico. Quando você está em pânico, você não faz nada correto. E o mundo chegou a uma situação de pânico, foi aquele mês de setembro, outubro. Muito bem. Isso gerou um ciclo vicioso. Então, o ciclo vicioso faz com que as coisas piorem. Então, quer dizer, elas estão mal, mas o que você sabe é que elas vão continuar piorando. O que eu acho que eles conseguiram... As tais profecias que se autocumprem. Exatamente. O que eu acho que eles fizeram, que foi muito interessante, é que, através de uma série de coisas, e você faz 10 coisas, 3 são certas, 7 estão erradas, depois faz mais 10, 5 são certas, e por aí vai. Mas eles conseguiram quebrar o ciclo vicioso, transformando, na verdade, até mais rápido do que qualquer um podia esperar, num ciclo mais virtuoso. E daí é o que o ministro disse, quer dizer, a economia, os agentes são muito flexíveis. E quando você mudou o ciclo, a economia já começou a se ajustar. Enfim, as que estavam melhor a recuperar mais rápido, mais forte. Mas vocês dois... Eu queria acrescentar uma coisinha, que eu acho que a análise dele está muito interessante, mas houve algumas coisas fundamentais. Primeiro, foi a incompreensão de que aquilo era uma rede aleatória, onde você não podia mexer em nenhum nó. Quando, na hora de mexer no Lehman Brothers, você retirou o nó que desabou a rede toda. Por que isso aconteceu? Agora tem as notas secretas da reunião estão sendo publicadas. O Banco Central americano não teve condições de obrigar os outros bancos a fazerem o financiamento adequado. Você tem toda a razão no seguinte, aquele erro ia ter que ser corrigido. Só que é o seguinte, eu pudesse corrigir o erro caindo do 18º andar para o térreo, ou do 18º para o 13º. Então, existia uma possibilidade de operação melhor. Houve uma incompreensão, uma barbaridade. Agora, e o que ele falou, eu acho que é correto, é o pânico. Que nós, inclusive, discutimos aqui, quando aconteceu isso, todo mundo tentou ficar líquido, e quando todos tentaram ficar líquido, na verdade, todos morreram afogados em liquidez. É aqui que eu acho que o sistema funcionou. Olha para o Brasil. Aí uma empresa começa a financiar o seu próprio fornecedor. Há uma extensão, você consegue reconstruir algumas redes fora do sistema. Desintermediação financeira, né? É uma coisa curiosa, você chama de desintermediação financeira, é a nova intermediação financeira. Então você sente o seguinte, as próprias empresas foram começando a se ajustar à medida em que você foi dando maior liquidez e tudo, a coisa se acelerou. Quando eu digo que o sistema de preços
esse mecanismo de mercado, ele é muito mais flexível do que parece. A imaginação das pessoas é realmente imensa. Então, é por isso que eu digo, nós nunca vamos saber realmente, vamos dizer, a causa 1, a causa 2, a causa 3. Eu suspeito que, do ponto de vista, digamos, macro, a ideia do Luiz Fernando é correta, quer dizer, a ação do governo ajudou a diminuir um pouco o pânico, a tragédia. Agora, quem pôs para operar foi o próprio sistema. Concordo também. Olha, realmente, tem uma elegância muito grande na maneira como você está dando a volta no argumento dele. Porque logo no início do programa, Delfim, você diz o seguinte, no fundo, eu ainda falei, Delfim, se eu entendi errado, por favor, me corrija. Você diz o seguinte, em poucas palavras, as ações dos agentes econômicos públicos, os homens, mulheres, enfim, que são os responsáveis por adotar políticas, estão sempre aquém de uma realidade que, nesse caso, eles nem souberam entender. O sistema foi flexível e se montou. O Luiz Fernando colocou outro argumento na mesa de peso. E de certo ou errado, alguma coisa foi feita. E se hoje a gente pode, num prazo recorde para o que discutimos aqui um ano atrás, diante do pânico, diante do pessimismo, diante do catastrofismo, se vocês quiserem, a gente está aqui de novo, na mesma roda, um ano depois, dizendo que a crise acabou, era inimaginável um ano atrás. Eu acho que nenhum de vocês três, eu muito menos, teria feito essa previsão. Seria impossível. Mas o seu argumento está de pé, que é o que ele está tentando derrubar agora. A ideia de que as políticas públicas, de alguma maneira, ajudaram a sair disso. Não, as políticas públicas certamente ajudaram. Quer dizer, não pode ter prejudicado o fato dos Estados Unidos ter posto esse monte de dinheiro na mesa. Não pode ter prejudicado o fato do guichê do Fed ter se transformado numa lata de lixo. O Mr. Thomas e o Wyoming está descontando o papel no guichê do Fed. Quer dizer, é uma coisa inconcebível. Isso só era concebível no Brasil nos anos 40. Espero que o Roberto vai me corrigir. Eu não tenho certeza se a crise acabou. Ah, bom. Eu acho que essa sua afirmação, quer dizer, que nós vimos... Não, aliás, nem é minha, eu estou tirando ela da imprensa. Não há dúvida que estamos. Eu só não tenho certeza se nós não vamos ter ainda alguns recuos, nem que sejam ligeiros recuos, mas eu vejo, por exemplo, com muita preocupação, o déficit público americano hoje de 13,5% e como que eles vão financiar isso para frente. Vejo com preocupação também o baixo nível de consumo. Quer dizer, o mundo mudou. Esse é outro ponto. O mundo mudou depois da crise. O nível de consumo americano hoje está 20% ou 30% menor e vai continuar por alguns anos, 20% ou 30% menor. Como é que o mundo vai se corrigir em relação a isso? Especialmente os países exportadores para os Estados Unidos, os mais fortemente exportadores, como o caso dos países asiáticos, a China, o Japão, a Coreia. A queda do comércio mundial, isso que o ministro Delfim falou, quer dizer, nunca houve, desde Bretton Woods, desde da época da Segunda Guerra Mundial, uma queda de 25%, 30% do comércio mundial, como nós estamos tendo nesse ano. Então, esse é um ponto ainda que, a meu ver, não está resolvido. Quer dizer, o comércio mundial apresenta ainda um fator de depressão da economia mundial e do crescimento do PIB dos países, especialmente os mais abertos à exportação, que ainda preocupa para o futuro. E os níveis de desemprego ainda são elevados nos países desenvolvidos. Por favor, deixa eu fazer um comentário. O que eu quis dizer do que aconteceu nessa virada foi que, como o senhor fala muito bem, o que conseguiu se reacender foi o animal spirit do sistema. O espírito animal do sistema. Então, quer dizer, a realidade, ela pode ser um pouco para cá, um pouco para lá, mas se você muda a maneira que as pessoas encaram aquela realidade, você vai ou para frente ou você vai para trás. Certo. Então, é muito essa mudança que uma ação coordenada de todos os bancos centrais, todos os governos fizeram ao mesmo tempo, que acabou e dando um suporte, dizendo, olha, ele pode estar até quebrado, mas eu não vou deixar ele quebrar.